Senhoras e senhores, agora chegou o momento de esclarecer as dúvidas, certo? Vocês podem fazer as perguntas através do telefone, podem anotar, DDD 11 98935 0752, DDD 11 98935 0752, ou só ergam a mão, que temos aqui as nossas recepcionistas de sala, com os formulários de perguntas. Eu vou convidar novamente ao palco o doutor Eric Vinícius de Paula, consultor técnico da CGSH, as assessoras técnicas Sônia Ferreira Rocha Silva e Vera Lúcia Magalhães. Como mediadoras, convidamos a doutora Melina Belintani Swain, hematopediatra e presidente do Comitê de Assessoramento Técnico da FBH, formada em medicina com especialização em hematologia pediátrica, médica pediátrica pelo CES do Distrito Federal e hematologista pediátrica do Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias da Fundação Hemocentro de Brasília, hematologista pediátrica do Hospital da Criança de Brasília. Também convidamos a Sônia Saragoza Ferreira, enfermeira do Grupo Multidisciplinar de Atendimento às Pessoas com Alterações de Hemostasia do Hemório, consultora técnica do Grupo de Cuidados Integrais da CGSH, mestre em enfermagem, especialista em auditoria de sistemas de saúde, professora dos cursos de pós-graduação em enfermagem em hematologia, hemoterapia e terapia de suporte da Universidade Estácio de Sá. Convidamos também ao palco a nossa presidente, Tânia Maria Onze Pietrobelli. A Sara. É uma turma grande. Eu passo de imediato a palavra à doutora Melina. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia aos palestrantes. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falar que está muito lindo, que está mais cheio que o ano passado, isso deixa a gente bem mais feliz, né? Porque daí a gente pode discutir cada vez mais e crescer como um programa de tratamento. Eu queria agradecer a cada um palestrante pelas palestras maravilhosas que a gente teve. Eu acho que é uma oportunidade da gente perceber que o trabalho é muito além do que a gente vê no Hemocentro, né? Então, para o Fator chegar, tem uma turma grande aqui, tem uma equipe maravilhosa que trabalha muito tempo para manter esse programa de pé, esse programa robusto, esse programa vivo. Como a Sônia falou, é um programa que, cada vez que a gente escala, a gente vê que a gente tem mais desafios para chegar na excelência, mas eu acho que a gente pode perceber que é muito complexo até o Fator chegar no Hemocentro. Então, eu gostaria de colocar à disposição para a gente ver se alguém tem dúvidas, quer fazer algum comentário para a gente começar essa conversa. Doutora, se me permite, eu tenho aqui uma questão, tá? Eu vou ler o que veio através do WhatsApp. E aí vocês analisam quem que responde. Até o presente momento, o emicizumab está sendo distribuído para hemofílicos que desenvolveram inibidor, sabendo que o emicizumab foi aprovado a ampliação na distribuição para os demais hemofílicos. A grave. Gostaria de saber se o Ministério da Saúde tem alguma previsão de quando o emicizumab começará a ser distribuído para todos os hemofílicos. Eu acho que o doutor Eric podia responder essa importante pergunta. Bom, a incorporação que foi revisada, ela incluiu os pacientes com hemofilia e inibidores
mas independente de ter feito ou não imunotolerância. Então, a pergunta, a gente precisa deixar bem claro, não foi feita uma incorporação para todos os pacientes com hemofilia. Então, não existe essa previsão no Brasil. Isso foi avaliado pela Conitec, mas não foi aprovada essa incorporação. Lembrando que a Conitec não avalia apenas a eficácia do medicamento, ela avalia a capacidade do sistema público de saúde de disponibilizar aquele medicamento. E foi por isso que não foi incorporado para todos os pacientes. Então, o que a gente está trabalhando é que, para que todos os pacientes que tenham um inibidor, independente de ter hemofilia, independente de ter feito uma intolerância ou não, possam receber o emicizumab. Muito bem, eu só tinha essa pergunta. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário, Sônia? Quero. Primeiro, eu quero agradecer o convite por estar aqui presente. E são duas coisas: agradecer esse convite por participar de mais um Juntos com Hemofilia, e o segundo, pela felicidade que eu senti em ver que eu passei por várias fases de tudo aquilo que a Tânia apresentou naquela revisão histórica, né, da hemofilia. Eu tenho uma questão que eu acabei conversando com outros enfermeiros e que descobrimos que nós fazemos um pouco diferente uma das outras, que é o seguinte: a partir do momento que o paciente ele fez a imunotolerância, fez a curva de recuperação, digamos que ele tenha sucesso total, tudo lançado no Ministério, para a gente, quando nós vamos lançar os demais inibidores, continua aparecendo o paciente com inibidor, o sim por inibidor. Qual seria um processo que vamos poder generalizar em torno disso? Porque o doutor Eric comentou dessa diferença grande de pessoas com inibidor que ainda estão lá, uma diferença entre 400 e 600 pessoas, né? E que algumas pessoas não tiram mais o paciente do inibidor, apesar dele já estar vários anos já depois da imunotolerância com resultados negativos. Quem tira? Nós ou vocês? Porque, por exemplo, no Hemorrio eu te garanto que estão todos lá. Então, todos os resultados estão dando negativos, mas nós não tiramos, né? Porque tira ou não? Porque algumas vezes nós já tivemos alguns casos de recidiva. Então, ficamos na dúvida em relação a isso. A orientação é sempre quando tiver casos assim como a gente tem feito, tirar o print da tela, mandar para a gente por e-mail, que a gente vai fazer as tratativas juntos com a gestão da informação. Ver se esse paciente de perto, se tem alguma inconsistência. O sistema ele passa constantemente por melhorias. Então, como todo sistema, ele está sempre sujeito a ter alguma inconsistência. Então, sempre tirar o print e encaminhar para a gente analisar esses casos. Tá? Parece que a gente tem mais duas perguntas. Sim, temos. Gostaria de saber se o medicamento Coagadex, para quem tem deficiência de fator X, se já está aprovado aqui no Brasil. Eu acho que é para o doutor Eric de novo. Eu peço desculpas, eu não tenho informação sobre a aprovação na Anvisa, tá? Se esse medicamento está registrado ou não na Anvisa, mas com certeza ele não faz parte do nosso programa ainda, não é incorporado ao programa na Conitec, etc. Não passou em análise nunca. Obrigada. Próxima pergunta é para Sara. Por favor, me atualize o critério de recaída de inibidor pós-conclusão da IT por sucesso parcial. Quer que eu responda? É simplesmente aparecer de novo o inibidor e o paciente começar a precisar deixar de responder ao fator 8. Né? Então, o paciente fez a IT, voltou a usar fator 8 e, em algum momento, o título volta a ficar positivo, acima de 0,6. E este paciente passa a não responder mais ao fator 8, ele tem de novo o inibidor.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ali o doutor Luciano. Enquanto o microfone chega até o doutor Luciano, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber se tem algum planejamento para a hemofilia B, se a gente vai adquirir, pensa em adquirir um outro tipo, fator de recombinante ou fator de longa duração para a hemofilia B. Perdeu. Então, o processo de incorporação, acho que respondendo à sua pergunta, né, não existe nada assim imediato, não existe nada em andamento, tá? Mas como é que é o processo de incorporação de novas tecnologias? Ele pode partir do próprio Ministério da Saúde, que pode identificar uma demanda e fazer uma proposta. Ele pode partir da comunidade. Então, por exemplo, qualquer cidadão pode ir à Conitec e fazer. Isso não é muito viável, mas só em tese isso pode acontecer, porque tem que preparar um dossiê que as pessoas não conseguem, é difícil fazer. Ou ele pode partir da indústria. Então, não temos nada em andamento, mas existe. Coincidentemente, ontem eu recebi o contato de uma pessoa da indústria querendo discutir isso, mas, em geral, é assim que acontece. Recentemente, por exemplo, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, não na nossa área, mas na área de oncologia, tem feito propostas à Conitec. Então, qualquer um pode fazer, qualquer ente pode fazer uma proposta para a Conitec. Nesse momento, não existe nenhuma em andamento, mas a gente está atento ao fato de que existem novas opções em hemofilia B. Obrigada. Acho que a Sara quer complementar e depois tem a pergunta do doutor Luciano. Só um minutinho, tá? Só para complementar a pergunta sobre recidiva de inibidor, é importante que o Estado nos informe, assim como as outras saídas, resposta total, parcial, falha terapêutica, é importante que os estados nos notifiquem que o paciente apresentou uma recidiva de inibidor, porque após essa notificação nós vamos atualizar o dado dele no sistema para ele ser classificado como recidiva de inibidor, e não falha terapêutica. Doutor Luciano? Oi. Na verdade, uma pergunta de ortopedista que eu não entendo muito dessa parte de emicizumab, essas coisas. Queria saber se vocês, no estudo, que você tem algum estudo mais longo do emicizumab, se altera o curso ou não de quem tem inibidor ou não, se ele ajuda a diminuir ou não altera nada, se os pacientes vão sempre ficar com o inibidor. Então, o paciente, a gente recomenda, e tem várias linhas de, mesmo em uso do emicizumab, fazer a imunotolerância para que a gente resolva essa questão e ele receba, se tiver alguma intercorrência, um processo de cirurgia, o fator que ele é deficiente, que vai ter uma melhor hemostasia. Entretanto, se isso não for possível, muitas vezes esse fator, o inibidor vai cair porque ele não vai ter uma exposição. Então, ele não vai ter resposta anamnéstica, ele vai ficar com um fator negativo, um inibidor negativo, que, às vezes, nesses processos de cirurgia ou de uma intercorrência, no começo a gente possa usar o fator que é deficiente, o fator 8, para depois, se ele tiver uma resposta anamnéstica, ir para um agente de bypass. Então, vai depender da individualidade de cada paciente. Respondi certinho? Sim, quer complementar alguma coisa? Complementar aqui que se a imunotolerância, usando o emicizumab como profilaxia, então, que é um cenário possível e provavelmente é o cenário que nós lidaremos, né? Se ela melhora, se esse cenário melhora a resposta à imunotolerância, não se sabe ainda, tá? É uma informação que está sendo construída agora. Mas é possível pelo que a Melina falou, porque o paciente vai sangrar menos, então talvez isso seja, né?
Doutora Sandra, tem uma pergunta? Na verdade, eu tenho mais um comentário do que uma pergunta. Primeiro, parabéns pelas exposições, todas muito lindas e muito verdadeiras. E o que eu queria pontuar é que vocês contaram o histórico da evolução, mas vocês não contaram o histórico de como a gente chegou lá. Então, acho que é extremamente importante a gente dizer que a sociedade dos pacientes, vendo a necessidade de um tratamento mais homogêneo dentro da população brasileira, ela se mobilizou, conversando com tratadores que na época se uniram e mobilizaram seus esforços para o Ministério da Saúde, que por sua vez foi mobilizado, e aí começou toda a história que o Eric começou a apresentar para a gente. Então, o que eu gostaria de estar salientando é que é uma maravilha a gente escutar o que a gente escuta hoje, é uma maravilha a gente ver o número de tratadores que existe pelo Brasil afora. Quando nós começamos, provavelmente contávamos nas mãos, nos dedos das nossas mãos, quem é que estava conseguindo estar tratando essa população. Então, me deixa muito honrada e feliz participar deste trajeto e ver onde se conseguiu chegar e quanta coisa ainda está conseguindo ser feita, sempre visando melhorias, óbvio, mas nunca esquecendo da importância da união e de não deixar ninguém para trás, não perder nada daquilo que a gente já conseguiu e não deixar que nenhum paciente não tenha voz para estar sendo tratado como está sendo tratado hoje. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada, doutora. Realmente foi uma contribuição maravilhosa, porque não uma caminhadinha de poucos anos, né? É uma luta muito grande. E chegou uma pergunta aqui que eu acho que encaixa bem nesse comentário da doutora Sandra, que é o seguinte, é uma pergunta para todos os palestrantes. O que o Ministério pode fazer para viabilizar a pactuação entre os entes federados, desde o governo federal, estadual e municipal? Eu acho que é uma pauta que teve na sua apresentação, né, Eric, que é um programa SUS, o SUS é tripartite, e tem o dever, né, e a responsabilidade de cada ente. E aí eu acho que é muito importante a gente ver qual é o papel de cada um. Então, eu queria a contribuição de todos os palestrantes sobre esse tema aqui. Eu vou começar, então, depois eu passo. Eu acho que talvez o que vocês possam, né, falar melhor do que eu, é o que vocês vêm fazendo ao longo dos anos, né? Que é como que vocês interagem e como que vocês veem essa interação como construtiva. Que eu acho que é um elemento fundamental dessa pactuação informal. O que existe de discussão, e que, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre ela, mas acho que é interessante a gente colocar, é se seria interessante ter um programa formal determinado de assistência ao paciente com hemofilia. Eu já ouvi várias opiniões, às vezes das mesmas pessoas vendo os pontos positivos, que são meio intuitivos, mas vendo também os pontos negativos, que é o engessamento e etc. Então, eu acho que o mais importante, o que está na nossa mão agora, é como que essa interação pode ser construtiva. E aí eu passo para cada uma delas aqui para poder falar. O próprio Tribunal de Contas da União foi apresentado um trabalho muito bonito aqui sobre o Tribunal de Contas da União. Ele determina
que as políticas públicas e a compra das medicações seja do governo federal. E os estados e municípios devem promover o tratamento multidisciplinar, a prestação de contas junto ao Ministério da Saúde, da utilização da medicação. Então, eu acredito que talvez se possa construir, e sempre ouvindo a representação dos pacientes, ouvindo a Federação Brasileira de Hemofilia, que fala em nome das 23 associações, representa os pacientes de todos os estados. Talvez se possa construir uma portaria, né? Já tinha sido iniciado a construção de uma portaria, e se possa voltar a pensar sobre isso. Qual é a responsabilidade do Estado, dos municípios, né, a tripartite, e sempre junto, como a coordenação vem fazendo, com a nossa representação, né? A federação sempre fez parte dos comitês, sempre levou a demanda lá da ponta e sempre fomos muito bem ouvidos. Talvez se possa construir, pensar numa portaria, porque isso fortalece o trabalho também da representação de pacientes junto aos estados, com aquele documento na mão. Já o relatório do Tribunal de Contas da União nos ajuda muito, mas termos um documento colocando detalhadamente qual é o papel de um e de outro, eu acho que vai ser bem importante. A Tânia fez uma boa colocação, né? A portaria, ela realmente começou a ser construída. A gente vem discutindo já há alguns anos, né? E por conta da interrupção da comissão que antes tinha, né? Que era quem nos dava esse apoio também nessas construções. Então, a gente não conseguiu prosseguir com isso e a gente vislumbra retomar essa discussão e pegar essa portaria que já está escrita e apresentar para essa nova comissão para ver se a gente deslancha isso e oficializa, de fato, o programa através de uma portaria. A outra ação que a doutora Joyce colocou hoje aqui é a questão da linha de cuidado, que também vai trazer, né, esse cenário, né, dessa discussão. E a outra coisa, o acórdão que você comentou, Tânia. Realmente, o acórdão 2236, ele discute bastante isso, né? Ao Ministério da Saúde, nós somos a Secretaria de Atenção à Saúde, né? Aos municípios tem a assistência à saúde. Então, tudo isso, todas essas discussões que não estão perdidas, estão no nosso foco, né, nessa gestão também, para a gente deslanchar isso e oficializar o programa de alguma maneira, colocando isso de uma forma mais clara, mais concisa, por meio de um normativo, né? O acordo do TCU, ele destrincha bem isso. Ele coloca lá qual que é a responsabilidade de cada ente, né? Então, não foi à toa que ele chamou tanto o Ministério da Saúde, as áreas envolvidas para discutir. Foi uma auditoria, né, de grande relevância para o programa, que tem aí, nós temos aí os resultados que nós temos, né, de lá para cá. Foi um avanço grande, né, e o TCU contribuiu para isso. Então, ali naquele acórdão está bem descrito todo esse cenário. A indústria foi chamada também, né, para discutir por que tinha tantos fracassos nos pregões, tinha tantas impugnações, por que acontecia tudo isso, né? Então, tudo isso, para a gente, são informações importantes para a gente deixar esse programa mais fortalecido, tá? Então, eu acho que é isso. Só complementando o que todos já falaram, eu acho que o ponto de partida de todas as discussões vai se basear na formação da comissão, né? A partir do momento que a gente tiver a publicação do grupo,
nós teremos várias discussões que serão extremamente importantes para o programa. Essa da portaria é uma dos pontos principais, revisão de protocolo. Então, acho que até depois da pandemia, muita coisa, infelizmente, né, teve que ser pausada. E agora, com esse horizonte da publicação, né, deve estar bem próximo de publicar para formalizar os grupos técnicos. Depois dessa formalização, acho que muitas coisas vão caminhar no programa, principalmente a linha de cuidado. Mais alguém tem alguma pergunta? Chegaram algumas perguntas aqui via WhatsApp. Eu tenho 2 perguntas que vieram aqui, eu acho que estão relacionadas a esse tema. A primeira aqui, que é como o Ministério da Saúde pretende padronizar a assistência laboratorial da hemorrede nacional? Haverá designação de investimentos nessa área para os hemocentros? Sônia, você escutou? Soraya, você escutou? Você pode responder? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode repetir a pergunta, porque falhou bem na hora que você estava lendo. Como o Ministério da Saúde pretende padronizar a assistência laboratorial na hemorrede nacional? Haverá designação de investimentos nessa área para os hemocentros? Então, no momento, o nosso olhar está nesse diagnóstico inicial para a gente entender como que os laboratórios estão, né, no âmbito do Brasil, e aí a gente vai iniciar as capacitações, né? Já tem criado o grupo CAT, vai começar as reuniões, e o nosso foco seria trabalhar nessas capacitações dos profissionais da rede. Em relação a investimento, no momento, a gente está com um investimento no programa de controle de qualidade externo, que é a parceria com a Unicamp que a gente tem, que a Unicamp ela tem credibilidade internacional, né, nesse programa de controle de qualidade, e é uma forma de unificar melhor, né, os diagnósticos pelo país, e inicialmente o que a gente tem é isso, né, a capacitação dos profissionais e o controle de qualidade para garantia da eficácia desses resultados. Doutor Eric, quiser contribuir. Não, é isso mesmo, e esse é um bom exemplo do papel, da discussão do papel de cada um, né? A gente percebe que, naturalmente, às vezes vem a demanda do laboratório, do profissional que está dizendo, mas vamos investir, comprar reagente, etc. Não é papel do Ministério, acho que, se eu não me engano, nem pode comprar reagente para dar para o laboratório. Então, o que a gente pode fazer é tentar criar esse grupo que vai articular, eles são muito rápidos em... É a Tânia que está ali. A Tânia é uma das líderes do grupo. Eles são muito rápidos em achar soluções pelo antecedente que a gente tem. E aí, eventualmente, a gente pode promover aquela ideia que eu comentei de ter laboratórios de referência para uma ou outra coisa, mas quem vai fazer a licitação do comodato, do equipamento e comprar os reagentes é o Estado. E aí talvez a questão de ter isso colocado no papel, que é papel do Estado, embora já seja, possa facilitar. Doutor Eric, se eu puder acrescentar, inclusive, né, nós temos a portaria da Política Nacional de Coagulopatias Hereditárias, e nessa política tem lá, né, o papel do Ministério da Saúde nisso, né? No caso, seria gerir a política, qualificar, orientar, né? E no caso da gestão, é competência do Estado. No caso, assim, a gente já tem um papel normativo dizendo, né, quais seriam as funções de cada um nessa Política Nacional de Coagulopatias Hereditárias. Não me recordo o número dela agora, mas ela existe. Mais alguém quer complementar alguma coisa? Acho que a Tânia chegou agora, né? Ela não vou pedir para ela complementar, não. Seja bem-vinda, viu, Tânia? Tem um comentário aqui
que é bem longo, mas com uma pergunta depois, que é do Lucas, que é o atual presidente da Associação do Estado do Paraná. Está ali, ó. Vou ler. Temos uma situação acontecendo há alguns meses no Estado, já com certeza passando de um ano. Há uma realidade de estoque baixos que obrigam os hemosnúcleos a trabalhar sempre fracionando o fator. A associação vem acompanhando de perto há alguns meses e temos respostas diferentes para o problema. O Hemocentro justifica que o pedido realizado não é levado em consideração. O Ministério alega, entre outras coisas, falhas na alimentação do sistema. Como representante de aproximadamente 900 pacientes no Estado, mais do que identificar o nosso problema, a nossa intenção é melhorar a vida dos pacientes. Qual seria o exato motivo para isso acontecer? É uma resposta que a gente, na última reunião que a gente fez com os estados, a gente teve um olhar melhor para cada situação trazida para nós, né? E o Paraná foi uma dessas que a gente está já ciente do que está acontecendo junto ao Paraná e estamos tentando resolver da melhor forma, tá? E já é de ciência nossa isso acontecendo e a gente está tentando, com reuniões, debatendo com eles, resolver da melhor forma possível para sanar essas questões trazidas para nós, Ministério. Se eu puder complementar, eu acho que o comentário ele é muito positivo, no sentido de que ele traz justamente uma percepção do usuário, né? E existe uma distância grande, assim, vários pontos, né, entre o que acontece lá na ponta e o que acontece lá dentro na nossa mesa lá. E o que a gente tem buscado nesse tempo é mapear onde podem estar os problemas que estão levando a essa percepção, tá? Esse mapeamento ele não é simples e trivial. Certamente não é só um problema no Estado, nem só um problema na aquisição e distribuição. Mas a percepção que eu tenho falado, e o pessoal da equipe comunga dessa percepção, é que a percepção é importante, né? E a gente está levando ela em conta. O que a gente já tem de elementos assim, que a gente conseguiu mapear, com certeza, que era uma preocupação nossa. A quantidade de fator 8 que foi distribuída de 2021 foi menor que 2022, 2022 foi menor que 2023. Então, não existe uma redução da quantidade de fator 8, pelo contrário, existe um aumento numérico significativo. Tá? Que a gente também percebe, não só na hemofilia, em toda a área da saúde. Depois da pandemia, teve um aumento de demanda geral. Tá? Muitas pessoas que estavam mais em casa, resguardadas, começaram a procurar serviços médicos. Então, isso pode ter levado a um elemento que a gente até colocou num documento que a gente mandou para os centros, de que tem havido um aumento dessa demanda. Agora, cirurgia, mais pessoas em profilaxia, é um aumento de demanda que eu até falei na minha apresentação, um aumento de demanda muito bom, não é um aumento de demanda que estão usando errado. E que ele pode ter feito o quê? Eu estou falando muito das minhas impressões, com que o limite ali que existia entre a demanda por fator e a oferta era maior. Então, ele acomodava esses problemas operacionais que poderiam acontecer em cada um desses passos. Então, a impressão que eu tenho é que, na hora que a gente aproxima a nossa oferta da demanda real, e, de fato, não houve uma redução da oferta, pelo contrário, houve um aumento, provavelmente essas dificuldades operacionais, essas falhas operacionais que antes havia uma gordura, usando o termo que a gente fala, né? Ela não existe mais e ela aparece. Então, por exemplo, a gente recentemente teve uma questão de inventário, que tem todo ano, mas esse ano ele teve um impacto maior, provavelmente porque os centros estavam mais no limite.
A questão do que vocês falam aí, né, do registro das infusões. Esse não é um problema novo, mas por que antigamente ele não causava tanto impacto? Talvez porque os estoques tivessem maiores. A gente não tem... Então, assim, a gente está trabalhando sensível a isso. É importante entender que o fato de que não houve a redução, mas o fato de não haver redução não quer dizer assim, o problema não é do Ministério. Não. A gente entende que é nosso papel fazer isso funcionar. Mas a minha opinião, que eu já discuti com a equipe, a gente até colocou isso no papel, é que ocorreu esse aumento da demanda que a gente quer contemplar, a gente quer acolher, então a gente tem, de novo, vamos aumentar, né, Vera? A Vera pode até dar detalhes. Então, a próxima aquisição será maior, todo ano a aquisição tem sido maior, né, para poder acomodar isso aí. Pontualmente, a questão do Paraná, acho que vale a pena dizer isso, né, que a gente tem feito reuniões, vamos fazer mais, assim, o objetivo é que isso não chegue até vocês e a gente entende a percepção, tá? A gente não ignora a percepção. Quando a gente fala que existe um problema de preenchimento, etc., não quer dizer que a gente fala assim, lavando as mãos, dizendo o problema está no centro, porque não é só, é um problema do processo inteiro. Quer falar um pouco, Vera, sobre o fluxo de aquisições? Essa percepção que o doutor Eric está passando, a gente tem discutido desde o momento que nós começamos a falar com o Paraná sobre essa situação, né? O que a gente colocou ali também na apresentação, que é um forte embasamento que nos faz tomar a decisão, seja ela para planejar uma aquisição, seja ela para planejar uma dispensação de uma grade de envio aos estados. A grade de envio quer dizer o quê? A gente avalia a quantidade que cada estado necessita, mediante os critérios que a Sônia já colocou na apresentação dela. Então, a gente olha para diversas informações ali constante no sistema, por isso a importância do uso do sistema na rotina do estado, porque é por meio das informações que estão no sistema que a gente vai coletar todos esses dados, analisar e fazer a nossa tomada de decisão, seja ela qual for, tá? Então, se a gente tem, como eu coloquei, informação inconsistente, falta de informação, a baixa da infusão está atrasada, o que gera um estoque maior do que seria a realidade do estado. Então, assim, quando não é feita a baixa da infusão, nós enxergamos um estoque maior, portanto, enviamos menos, né? Então, tudo isso a gente está discutindo, a gente não está dizendo que o problema é do Estado de forma nenhuma, a gente está dizendo que a gente está sensível a discutir toda essa questão e pacificá-la, tá? Junto com o Estado, para que a gente chegue num consenso e que o paciente, que é o principal interessado, não seja prejudicado no tratamento dele, tá? Então, tudo isso a gente está ali disposto a ouvir, disposto a discutir, disposto a sanar todas as questões dificultosas no decorrer do processo. O doutor Eric colocou a questão do inventário, mas a gente também pode colocar, porque um dos pontos e dos produtos que são discutidos nessa situação é a questão do fator 8 recombinante. A gente teve uma transição de contrato um pouco difícil. Por quê? Porque a gente já tinha uma logística com a Hemobras, que tinha uma agenda, que fazia aquela entrega naquele momento, daquela forma, e que na transição contratual que a gente fez, a logística ficou por conta do Ministério da Saúde. Tivemos uma entrega também meio difícil nessa última contratação, que impactou na logística, tá? Então, tudo isso pode ter gerado esse cenário, tá? E que a gente está buscando as soluções com a rapidez que a gente pode trabalhar, tá? Então, a questão do Paraná é uma questão pontual que a gente espera resolver logo a situação. Gente, o tempo está correndo aqui. O Lucas gostaria de falar, mas, Lucas, eu tenho outras perguntas aqui, só para a gente agilizar. Tem uma pergunta que
foi mandada, acho que 2 vezes essa pergunta, assim, por 2 pessoas diferentes, perguntando da incorporação do fator 8 de longa duração, como que será feita essa incorporação. Bom, a incorporação do fator 8 de longa duração, ela ficou durante muito tempo, a discussão ficou interrompida porque tinha uma condicionante relacionada à Hemobras, a PDP, né? Essa é uma interpretação assim, que estava vigente, antes já de acabar essa condicionante, a gente começou a discutir do ponto de vista técnico como que a gente faria. A incorporação, ela tem uma segunda condicionante, que é a determinação do protocolo do Ministério da Saúde, pelo Ministério da Saúde, que garanta a preservação do arsenal de medicamentos. Então, nós percebemos, isso foi colocado de forma pública numa reunião da Conitec, que a maneira como a incorporação foi feita, de molécula e não de uma classe terapêutica, fator 8 de longa duração, ela é diferente do sistema que a gente funciona normalmente. Tá? Então, por exemplo, ela exige que se faça uma aquisição com, não sei se é dispensa de licitação, inexigibilidade, mas, enfim, de 2 produtos que têm a mesma utilidade, e aí isso gera uma dificuldade assim, complexa. Quanto que eu vou escolher de cada um, etc. Então, durante a própria reunião da Conitec, surgiu espontaneamente na discussão a ideia de se modificar essa incorporação para que ela passe a valer para qualquer molécula de fator 8 de meia-vida estendida. Então, neste momento, a gente está... O processo de construção da diretriz envolve tomar essa decisão. Tá? Então, já recebemos uma consulta formal sobre isso, de uma parte da gestão do Ministério da Saúde, como que a gente vai lidar com isso, e a gente já tem o documento escrito, estamos só finalizando para poder fazer essa proposta de modificar, provavelmente nesse sentido, não está totalmente decidido, de modificar essa incorporação para que ela possa valer para qualquer molécula de fator 8 de meia-vida estendida, e com isso possa se fazer o que se faz hoje com fator, quer dizer, não se faz por causa da Hemobras, mas o que se faz com outros fatores, que é, por exemplo, abrir uma licitação, todo mundo que tem esse produto registrado na Anvisa se candidata a fornecer, e a gente faz uma aquisição. Então, há um interesse em fazer essa aquisição. Eu fico profundamente frustrado de ainda não ter feito a gente não ter disponibilizado esses produtos. Tá? Sei que as empresas que produzem têm muito interesse, acho muito legítimo o interesse das empresas em viabilizarem isso e a expectativa dos pacientes, mas o cenário é esse. Fazer só um complemento à fala do doutor Eric, bem colocada. Rapidinho, Verinha, rapidinho. Tá? Sim, bem rapidinho. Que a condicionante que o doutor Eric colocou, a PDP, que é uma parceria de desenvolvimento produtivo, que a Hemobras tem, vai além da PDP, ela vai ao complexo industrial, né? Vai de encontro ao complexo industrial. É só mais essa colocação. Né? Então, leva em consideração o complexo industrial e o investimento de recurso no complexo industrial. Tem uma pergunta aqui, e aí a gente vai para o encerramento, porque a gente tem 3 minutinhos. Em relação à radiosinoviórtice, não tendo radiofármaco disponível no Brasil, como será feito? Então, essa é uma discussão que a gente aguarda ansiosamente o papel desse grupo de trabalho de músculo esquelético. Já conversei com a Janaína a respeito, hoje conversei um pouco com o Luciano, para que eles, enquanto conhecedores técnicos dessa área, possam nos dizer, porque eu não trabalho diretamente com isso, mas já ouvi que a hemofilia mudou bastante e que talvez o cenário que a gente tinha de lugar da radiosinoviólise há 10 anos já não é o mesmo hoje. Então, a gente tem que entender isso bem para ver se cabe uma incorporação como um tratamento de eficácia e custo-efetividade, ou se cabe, por exemplo, um projeto de pesquisa com um novo nicho, etc. Essa vai ser a tarefa número 1
que a gente vai passar para esse grupo de trabalho. Chegaram mais algumas perguntas aqui, a gente não consegue responder todas, várias para você, viu, Eric? Mas a gente vai responder e encaminhar as respostas para vocês. Todas as respostas serão encaminhadas. A Sônia quer fazer um comentário e aí a gente já vai caminhar para o encerramento dessa sessão, tá? Não é bem um comentário. É um comentário e não é. É o seguinte, nós tivemos hoje, essa mesa foi maravilhosa, eu acho que até para nós que já trabalhamos há vários anos nessa área, aprendemos muito hoje. Então, na realidade, é um pedido de intimação, que essas aulas, né, que foram verdadeiras aulas, essas palestras de hoje, cheguem para todos os hemocentros do Brasil, sob a forma de gravação, de alguma forma, porque eu acho que é muito importante que todos entendam como é esse processo todo de aquisição, de uso, de guarda, de tudo, de fatores. Então, como eu disse, é um pedido de intimação, tá certo? E vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo por tudo que fizeram. Preciso nem falar sobre o trabalho da Tânia, que todo mundo já sabe. Eu sou fã de carteirinha e muito obrigada por estar aqui hoje. Bom, gente, tem um minutinho, então eu vou fazer um comentário aqui, uma pergunta que eu acho que vai ser rápida. Para o doutor Eric. Complementando a pergunta da doutora Melina, os nossos tratamentos para a hemofilia B dependem mais da indústria? Fazer propostas como sendo um tratamento antigo? Bom, antes de responder, eu quero só agradecer, então, também a Tânia, falar que, em nome da coordenação, o papel da Federação Brasileira de Hemofilia como interlocutora mais importante da representação dos pacientes é inquestionável e indiscutível. Então, parabéns pela ação de vocês e também fazer eco ao que a Sandra falou, né, que as pessoas que vieram antes, tanto dentro do Ministério quanto antes do programa existir, acho que são fundamentais. E aí os pacientes por que a hemofilia tem um tratamento, né, hoje que é diferente, infelizmente, né? Outras áreas do Brasil, outros grupos, por exemplo, não tem tanta... pela ação de vocês, e isso é muito louvável, os outros têm que aprender com isso. Em relação a isso, Melina, eu acho que não é só a indústria, mas assim, alguém tem que tomar a iniciativa de fazer isso. A gente tem tanta prioridade dentro do Ministério que eu, sendo muito sincero com você, certamente não será uma prioridade do grupo iniciar agora uma discussão, parar tudo para decidir incorporar um novo medicamento na hemofilia B, sem significar que isso não seja importante, mas a gente tem que cuidar de todas essas coisas que estão sendo feitas aqui. Mas, então, naturalmente, isso pode ser feito por outros. Muito obrigado. Até pelas suas associações, né? Pela própria federação. Aí, arrumei trabalho, Tânia. A gente tem cobrado da indústria farmacêutica o fator 9 recombinante de longa duração, mas acho que a gente tem que conversar mais para ver o interesse de trazerem a medicação mesmo. A gente vai continuar trabalhando para isso, mas a gente já vem trabalhando há tempo. Obrigada à Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, doutor Eric, Verinha, Sônia, Sara e Soraya, e doutora Joyce, que está à frente da pasta e que tem nos ouvido, tem que respeitado nossa representação, né? Que, como foi falado, são realmente, doutor Eric, 47 anos de trabalho parceiro. Eu não gosto muito da palavra luta, porque um perde e outro ganha. A gente sempre trabalhou em construção conjunta e nós conseguimos avançar muito e se continua esse trabalho bonito, né? Obrigada a todos, obrigada a toda a turma, a doutora Melina, nossa grande, né, parceira do CAT, Sônia, obrigada a todos.
Eu queria agradecer a todos, falar que realmente para mim foi muito importante, de grande aprendizado, toda vez que eu converso com vocês, porque a gente está lá no Hemocentro trabalhando, mas a gente não sabe a quantidade de trabalho que é feito para que a gente possa fazer o nosso trabalho no Hemocentro, né? E para a gente possa disponibilizar a medicação para vocês. Então, eu sempre aprendo muito com vocês e agradecer. Queria saber se vocês têm alguma complementação, algum comentário final para fazer. Complementação, na verdade, do fator 9 recombinante, já houve uma tentativa, né, de incorporação pela indústria, que infelizmente não deu certo, devido ao preço que eles colocaram ali, mas a gente espera também que, né, os hemofílicos B também sejam contemplados, né, com recombinante. Tá? E agradeço também muitíssimo pelo convite e participação nesse evento. Também quero agradecer a todos, agradecer a Tânia pela parceria de sempre, agradecer aos Hemocentros também, que são um grande parceiro nosso, né, que nos ajuda muito, né, a parceria, muitos são parceiros, muitos são super receptíveis com a gente, e a gente agradece muito essa parceria. É uma parceria mesmo. Obrigada. É só agradecer a Tânia por toda a parceria de sempre. A gente está sempre de portas abertas para você, como a doutora Joyce sempre falou. Estamos sempre à disposição dos estados, a gente está aqui para realmente melhorar cada dia mais o nosso processo de trabalho para que esse impacto seja visto na ponta, né? E é só isso mesmo, agradecer a doutora Melina, agradecer a Sônia e a equipe. Eu não preciso falar da minha equipe, porque eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, não só da equipe, mas da coordenação. Obrigada, gente. Bom, eu vou fazer um agradecimento em nome da enfermagem, né, que sempre foi acolhida pela federação muito bem, pelo Ministério também, né? Então, eu agradeço e eu acho que a gente já colaborou várias vezes, nós já participamos de comitês e tudo juntas, e agradecer muito, Tânia, por esse cuidado que você tem com tudo e com todos. Muito obrigada. Uma salva de palmas a todos os painelistas, os participantes deste painel.